Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa análise da Loteca, concurso 1235. A gente preparou aqui um guia para ajudar a montar as apostas nesses 14 jogos que, olha, prometem muita emoção e, claro, aquela imprevisibilidade que a gente adora. E antes de a gente começar para valer, aquele lembrete de sempre que é super importante. Essa análise é um ponto de partida, ok? A gente sabe como é o futebol, uma escalação que muda em cima da hora, um jogador que não está 100%, até o clima, tudo isso pode virar o jogo. Então a ideia é usar isso aqui como um mapa, mas a intuição de cada um, essa é fundamental. Beleza, então vamos mergulhar nos jogos. A gente vai dividir por temas para ficar mais fácil, começando, claro, pelo que tem de mais quente, os grandes clássicos. Pois é. Este fim de semana está simplesmente recheado de rivalidades históricas. E em jogo de clássico a gente sabe, né? Muitas vezes a lógica fica de lado e é a paixão que comanda o espetáculo. No clássico carioca, que vale vaga na final, a situação é a seguinte. A pressão tá toda, mas toda mesmo, nas costas do Vasco. O Fluminense joga com a baita vantagem no empate. Já o Vasco precisa de uma verdadeira façanha, ganhar por 2 gols de diferença. E como se não bastasse com um técnico interino. A missão é bem complicada. Agora em Minas temos uma final antecipada. É simples, quem ganhar, passou. Se dá empate, a decisão vai para os pênaltis. E para colocar mais pimenta nessa história, o Atlético tem a estreia do seu novo técnico, Eduardo Domingues. Com certeza, um elemento a mais de imprevisibilidade num jogo que já prometia ser elétrico. O Derby de Londres nos traz um Arsenal voando, em fase espetacular, e por isso é o claro favorito. Mas é sempre bom ter um pé atrás. É um clássico, e o talento do time do Chelsea, mesmo irregular, pode aparecer a qualquer momento e surpreender. O peso do favoritismo às vezes joga contra. E no grande clássico de Sevilha, a gente pode jogar a fase atual pela janela. Porque apesar do Betis estar no momento um pouco melhor, os dois times chegam com desfalques muito importantes. Isso equilibra tudo e torna o confronto, totalmente imprevisível. Aqui é a rivalidade que fala mais alto. Para fechar nossa rodada de clássicos, vamos para a Itália. A Roma parece ter a faca e o queijo na mão. Tá numa fase melhor, joga em casa, mas do outro lado tem a Juventus. E a gente sabe que a Juve, historicamente, cresce demais nesses confrontos diretos. A expectativa é de um jogo muito pegado, tenso e equilibrado. Muito bem, saindo dos clássicos, vamos agora para outros jogos decisivos aqui no Brasil, onde as equipes estão literalmente jogando o futuro da temporada. Essa tabela aqui resume bem o que está em jogo. São 4 partidas cruciais nos estaduais. Para Brasiliense e Capital, o que vale é a classificação. Já para Cruzeiro e Vila Nova, o prêmio ainda maior. É a vaga na grande final. E cada partida tem seu drama particular, seu fator decisivo, que vai desde o desgaste físico de um time até a necessidade de uma virada histórica. Olha só o caso do Brasiliense. A situação é bem favorável. Depende só de si mesmo para classificar e ainda por cima pega um Ceilândia que acabou de sair de uma eliminação bem dolorosa e cansativa na Copa do Brasil. Isso pode pesar, e muito, tanto na parte física quanto na mental. Aqui a gente tem um cenário interessante. O Gama é sim o favorito, mas, como já está classificado, pode ser que poupe alguns jogadores. Isso abre uma porta enorme para o Capital, que joga a vida nessa partida. Precisa da vitória de qualquer jeito. A motivação nesse caso pode fazer toda a diferença. Na semifinal do Mineiro, o Cruzeiro está numa posição muito, mas muito confortável. Joga no Mineirão com o apoio da sua torcida e precisa só de um empate contra o Pouso Alegre para garantir o lugar na final. A vantagem é gigantesca. Agora, olha para esse placar. 2-0. Esse é o tamanho do buraco que o Vila Nova precisa sair. A equipe tem que reverter essa desvantagem enorme contra o Atlético Goianiense se quiser sonhar com a final do Goiano. Vai precisar de um jogo perfeito e do apoio total da torcida do começo ao fim. Beleza, vamos dar um pulo lá na Europa agora porque temos alguns gigantes do continente com favoritismo bem claro em seus jogos. Na Itália, não tem muita discussão. A Inter de Milão é super favorita contra o Genoa. O favoritismo é tão grande que há uma chance real deles pouparem alguns titulares já pensando nos próximos desafios. É sempre um ponto de atenção para quem aposta. Já na Inglaterra, a pressão está toda no Manchester United. A vitória é fundamental para se manter firme na briga pelo G4. E mesmo com alguns desfalques importantes na defesa, jogando em casa, o time ainda é considerado favorito contra o Crystal Palace. Bom, chegamos agora naquela parte que todo mundo teme. Os jogos mais traiçoeiros da rodada. Aqueles que têm cara de zebra e que podem complicar qualquer aposta.
Então a pergunta que fica é: onde é que moram as armadilhas? Quais são aqueles jogos que podem fazer a diferença entre ganhar ou perder um bilhete da loteca? Vamos dar uma olhada. Para começar, o Botafogo que provavelmente vai a campo com um time alternativo. Só isso já transforma o jogo contra o Boa Vista, que também não vive uma fase boa, num dos confrontos mais instáveis da grade. É aquele típico jogo para cercar de todos os lados. Lá na Espanha, Valência contra Osasuna é um clássico jogo coringa. Os dois times têm desfalques importantes, o Valência está pressionado. Sabe o que isso significa? Que qualquer resultado aqui é totalmente possível, um jogo bem aberto. E na Itália, se preparem. Temos o Torino com um técnico novo, estreando sob pressão, contra uma Lazio toda arremendada, cheia de lesões e improvisações. É ou não é o cenário perfeito para uma grande surpresa? Ufa! Depois de analisar esse fim de semana que promete, hein? Clássicos intensos, batalhas decisivas nos estaduais, jogos traiçoeiros. Agora, com tudo isso em mente, chega a hora de fazer as escolhas finais. Com tanta rivalidade em campo, com tanta coisa em jogo, fica a pergunta no ar. Qual desses grandes clássicos vai ser a pedra fundamental, a base da aposta da semana? Fica aí a reflexão. E claro, muita sorte a todos.